Olá, oitavo ano, tudo bem com vocês? Então, olha só, hoje nós vamos introduzir o nosso capítulo 3, tá? Com o tema cálculo algébrico, certo? Então, eu gostaria que vocês, nesse momento, abrissem o livro na página 61 e acompanhassem esse conteúdo até a página 62, tá ok? Então, vamos lá para o nosso estudo sobre cálculo algébrico. Cálculo algébrico. Na matemática, estudamos números e formas. Os números são estudados pela aritmética e as formas pela geometria. A aritmética, gente, é a parte da matemática que estuda as operações numéricas, a soma, a subtração, a multiplicação, a divisão, tá? Então, toda essa parte aí desse cálculo que a gente viu desde então faz parte da aritmética. E as formas é da geometria, as formas, tá? As figuras geométricas que todos vocês já conhecem, tá? Além dos números e das formas, tá? Aritmética, números, formas, geometria. Trabalhamos também com as letras. E essas letras representam números. Então, como a gente já viu várias vezes, as letras elas podem representar qualquer número dentro de um conjunto numérico, tá? Conjuntos numéricos foi o que a gente viu no capítulo 1 e 2 do nosso livro, ok? Daí, podemos distinguir duas linguagens para o nosso cálculo algébrico. A nossa primeira linguagem é a seguinte: linguagem corrente, ou seja, é aquela que usualmente utilizamos no português, certo? E a nossa segunda linguagem é a linguagem matemática, ou seja, aquela que pode ser escrita na forma com símbolos, números, tá? Então, vamos trabalhar essas duas linguagens, tá? Essas duas linguagens representam o nosso cálculo algébrico, certo? Muito bem. Então, aqui vamos ver dois exemplos, tá? Ao qual a gente vai conseguir distinguir esses dois tipos de linguagens, tá ok? Então, aqui, vamos para esse primeiro exemplo, que diz o seguinte: paguei R$ 48 por 4 cadernos e R$ 10 por 2 lápis. Tá, então vamos destacar aqui as informações que a gente tem nesse probleminha para a gente representar matematicamente, certo? Então, ó, foi pago R$ 48, certo? Por 4 cadernos e R$ 10 por 2 lápis. Então, vamos tentar representar isso aqui matematicamente, certo? Então, eu sei que eu tenho aí cadernos e sei que tenho lápis. Então, eu vou chamar de X, tá? Vou representar por X os cadernos, certo? E vou representar por Y o lápis. Daí, a gente chega na seguinte situação, tá? Em uma equação. Ou seja, 4x, ou seja, aqui, ó, 4 cadernos, mais 2y. Quem é y? Eu não representei? Que é o lápis. 2y, 2 lápis, igual a 58. Por que 58? Porque foi pago, ó, R$ 48, tá? Pelos cadernos e R$ 10 por 2 lápis. Então, 48 mais 10, 58. Então, aqui é uma soma porque necessariamente pelo contexto você entende que vai somar aí esses resultados. Então, aqui
você tem a linguagem corrente, certo? A linguagem que você vê no português. E aqui você tem uma representação matemática que pode ser dita como uma linguagem matemática de uma situação. Entenderam? Muito bem, tá? Então, vamos aqui para o nosso próximo exemplo. Veja bem, a gente viu lá no nosso texto anterior que a matemática ela pode vir por uma representação aritmética, né? Ou pelas formas geométricas. Então, as formas geométricas também nos ajudam a entender essa linguagem do cálculo algébrico, tá? Então, diz o seguinte: represente o perímetro da figura. Perímetro, né, recordando aí para vocês, é a soma de todos os lados. Então, olha só, se aqui eu tenho um retângulo, eu sei que os lados opostos de um retângulo são iguais, tá? Então, olha só, se aqui tem comprimento x, então aqui também é x. Se aqui esse comprimento é 2x, então aqui também vai ser 2x, tá? Então, se pede o perímetro, vou somar os 4 lados. Então, nós temos essa situação. X mais 2x mais 2x. Somando x mais x, 2x, 2x mais 2x, 4x, 4x mais 2x, 6x, tá? Então, mais uma vez falando, aqui nós temos uma linguagem corrente, tá? Que veio junto à nossa forma geométrica e chegamos a uma linguagem matemática, a uma representação matemática da situação, tá bom? Entenderam? Muito bem. A álgebra, gente, assim, falamos sobre o cálculo algébrico, mas o que seria a álgebra em si, tá? É a parte da matemática que lida com incógnitas e variáveis. Essas incógnitas e essas variáveis são justamente as letras, tá? É um valor que vai variar, ou seja, a letra a qual a gente coloca em uma expressão ou em uma equação, ela pode ser qualquer valor dentro do conjunto dos números reais, tá ok? Então, aqui temos alguns exemplos e o exemplo pede o seguinte: passe para a linguagem matemática. Então, vamos ver alguns exemplos que vai estar na nossa linguagem corrente e vamos passar para a nossa linguagem matemática. Exemplo 1. O exemplo 1 diz o seguinte: o dobro de um número acrescido de 20 unidades é igual a 100. Olha só, aqui, gente, precisa de interpretação. Nós estamos trabalhando aqui juntos o português e a matemática. Então, é necessário que haja uma interpretação do problema. Observe que eu fiz uma primeira leitura. Foi uma leitura bem rápida, somente para entender do que se trata o problema. Agora, eu vou fazer uma segunda leitura, tá? Só que vou analisar a situação desse problema. Então, vamos fazer uma segunda leitura, que é o seguinte. O dobro. Então, dobro, eu sei que é 2, né? De um número, então, se é um número qualquer, então, vou representar por uma incógnita, uma variável, tá? Uma letra. Acrescido. Essa palavra acrescido lembra uma soma. Lembra a operação de adição. De 20 unidades. 20 é o número 20. É igual, sinal de igualdade, a 100. Então, 100 eu posso representar pelo número 100. Tá vendo? Já fiz duas leituras. Uma leitura mais rápida, uma leitura analisando. Agora eu vou fazer a terceira leitura, que é resolver esse problema matematicamente, tá? Então, se fala o dobro de um número, então o dobro é 2, o número não sei quem é, vou chamar de x, 2x. Acrescido mais de 20 unidades é igual a 100.
Pronto, então aqui eu tenho a representação matemática do meu problema, tá ok? Vamos agora a um segundo probleminha, tá? Que diz o seguinte, lembrando, são 3 leituras, tá? Vamos à primeira. O produto do cubo de um número com 5 é igual a 21, certo? Então, vamos fazer agora a segunda leitura, analisando a situação. O produto, essa palavrinha produto, eu sei que é multiplicação. Do cubo, isso daqui me lembra uma potência, ou seja, eu vou ter um número elevado a 3, elevado ao cubo, é uma potência. De um número, não sei quem é esse número, posso representar pela letra X. Com 5, então vou representar somente como o número 5, é igual, vou usar o sinal de igualdade, a 21. Então, vou representar o número 21. Pronto. Agora, eu vou fazer a minha terceira leitura, que é montar a linguagem matemática desse problema, tá? Então, se eu tenho aqui o produto, vai ser uma multiplicação. Vai ser a multiplicação do cubo de um número com 5. Então, o cubo de um número, vou chamar esse número de x. Então, fica x elevado a 3, vezes, pois é produto, 5. É igual a 21. Ok? Pronto, representei matematicamente essa minha linguagem corrente. Tudo bem? Vamos ao próximo exemplo. Terceiro, tá? Faz a leitura 3 vezes, tá? Então, vamos lá. A terça parte de um número menos o seu quádruplo é igual a 3 mais 5 unidades. Tá? Então, vamos fazer agora uma segunda leitura analisando. Se ele fala a terça, terça lembra o número 3. Se tem a palavrinha parte, é porque é algo que vai ser repartido. Então, lembra aí uma fração, uma divisão. De um número, então aqui vai ser minha incógnita, minha variável. Menos, sinal de menos, né? O seu quádruplo, quádruplo é 4. Se fala seu quádruplo, então quádruplo desse número que eu não sei quem é, tá? É igual, sinal de igualdade, a 3, vou usar o número 3, mais, sinal de mais, 5 unidades. Vou usar o número 5, tá? Agora, vamos escrever isso aqui, matematicamente falando, tá? Se falar a terça parte de um número, então, vou transformar essa primeira frase aqui, ó, até a vírgula, em fração, ó. Fica x sobre 3, né? A terça parte de um número. Aí, ó, menos o seu quádruplo. Então, eu vou pegar o número 4 e vou multiplicar por x, porque é o mesmo número. Vai ser igual a 3 mais 5 unidades. Então, tá aí mais uma representação matemática da situação. Tranquilo? Muito bem, gente. Então, agora, vamos fazer a mesma coisa, só que vamos inverter, tá? Eu vou dar problemas para vocês na linguagem matemática e nós vamos tentar representar esse problema na linguagem corrente, contrário, tá? Vamos ao nosso primeiro exemplo. Primeiro exemplo, eu tenho assim, ó, 3x mais 4 igual a 5. Certo? Então, como que eu posso representar isso em uma linguagem corrente, ou seja, para o nosso português? Vai ficar assim, ó. O triplo de um número, aqui, ó, mais 4 unidades é igual a 5. Ok? Ó, o triplo de um número mais 4 unidades é igual a 5. Tranquilo? Fácil, né, gente? Isso aqui eu sei que vocês vão tirar de letra, tá? Exemplo 2. Nossa, e agora? O que é que a gente faz?
Então, eu já começo a olhar para cá, para a minha equação, começo a perceber que tem uma potência, que tem uma fração. Então, eu poderia escrever da seguinte forma, ó. O quadrado de um número, tá aqui, ó, x ao quadrado. Menos, sinal de menos, como eu tenho uma fração, a terça parte desse mesmo número, ó, esse número dividido por 3, igual a 6 unidades, tá? Então, como é que fica, ó? O quadrado de um número menos a terça parte desse mesmo número é igual a 6 unidades. Tranquilo? Muito bem. Terceiro exemplo. Nossa, tia, agora ficou difícil. Ficou não, gente. Ó, percebo que tem fração, vou ter que usar a palavrinha parte, né? Sempre que tem fração, usa a palavrinha parte. Então, ó, como é que fica, ó? A quinta parte, tá aqui, do quádruplo de um número mais 1 é igual à sexta parte desse mesmo número. Então, ó, a quinta parte do quádruplo de um número mais 1 é igual à sexta parte desse mesmo número. Então, tá aí mais uma representação, tá? Na nossa linguagem corrente de uma equação matemática, tá? Então, nós vimos aí exemplos diferentes em situações diferentes, tá? Agora, pessoal, é com vocês, ok? Eu gostaria que vocês resolvessem aí os exercícios da página 62 e 63 do livro de vocês, as questões 1, 2 e 3, tá ok? Qualquer dúvida, eu estou à disposição, podem falar comigo. Bons estudos e até a nossa próxima aula.